E assim, a gente consegue observar, então é possível, Renato. Então a pessoa às vezes ela fala, poxa, ela acredita que aquilo lá é para sempre, né? Eu tenho uma boa, não tenho uma boa memória e, poxa, para sempre eu vou assim. Então você vê que é possível ter essa mudança, né? O legal da minha história é que eu não sou um caso de pessoa com uma mente, um QI elevado, uma pessoa que já nasceu com uma fisiologia, uma biologia, né, diferenciada. Não sou uma pessoa com espírito de gênio. Sou uma pessoa comum que um dia buscou um sistema para melhorar as notas dos estudos, né, e conseguiu. Então, se o resultado que eu tenho fosse fruto de genética, não faria sentido essa entrevista, porque é genética. Genética você só transfere para o seu filho, né? Mas como foi uma pessoa que buscou um sistema e que deu certo, né? E isso abre as portas para que todas as pessoas tenham também acesso a esses mesmos recursos, né? Nossa, que legal. Exatamente. Está aberto aí através dessa entrevista aqui de hoje. O Renato vai passar aí para vocês aí várias dicas, né, Renato? Isso. Que vão poder ajudar aí durante os estudos. Renato, me fala para mim uma coisa. O que significa ter uma boa memória para você? Olha, essa pergunta é muito legal. O que é uma boa memória, né? As pessoas acreditam que a boa memória é uma memória que cabe mais conteúdo. Então existe essa cultura e vem desde a Grécia Antiga, a coisa de Platão. Ele dizia que a memória era uma gaiola, os pássaros dentro da gaiola eram os pensamentos, que buscar uma lembrança na memória era como buscar um pássaro na... Enfim, a gente sempre teve explicações mentais ou fenômenos mentais. A ciência tentou explicar isso através de metáforas. Então, a metáfora da gaiola, a metáfora de que a memória é um cofre, a memória é uma caixa, a memória é uma gaveta, a memória é um arquivo. Hoje em dia, no século XXI, a memória é um HD, né? A gente trata o nosso cérebro como um HD. E o que acaba implicando nisso? A gente começa a gerenciar a nossa memória como quem gerencia a memória do celular. Tem que apagar uma foto para poder colocar. Então o estudante ele coloca ele pega um livrão de 600 páginas, ele olha para aquilo e diz assim, não cabe, né? Ele fica desesperado, ele fica ansioso, ele fica angustiado. Então, na verdade, o que acontece é isso. A gente percebeu que a memória é um local e a memória não é um local. Então você perguntou o que é uma boa memória, né? Em campeonatos de memória não se avalia quem memoriza mais conteúdo. Por quê? Se você pega 100 competidores numa sala, eles vão competir na categoria memorização, sei lá, de números, tá? O juiz da prova sabe que todos os competidores vão conseguir memorizar uma determinada quantidade de números. Mesmo um leigo que estivesse lá, mesmo que ele demorasse um ano, uma hora ele ia conseguir memorizar aquilo. Se o juiz entende que todos os competidores eles têm a mesma capacidade de memorização em termos de quantidade, o que diferencia cada um deles? É a velocidade. Então, qual é a definição para a boa memória? Uma boa memória é uma memória rápida, né? Então, no campeonato de memória avalia-se o quê? Quem faz isso mais rápido e não quem consegue gravar mais informações, né? E nos estudos isso faz toda a diferença, porque um estudante que consegue ter uma memória mais ágil numa prova, ele consegue lembrar mais rápido da questão, né? Ele consegue ter respostas mais rápidas, e isso faz toda a diferença numa prova. Quer dizer então que assim, né, nós somos aí submetidos a várias crenças que ao longo do tempo nós acreditamos que a memória ela acaba sendo aí um HD, né? Eu mesmo tinha até essa crença de, poxa, acho que não dá, né? Você vê aquele livro gigante lá e fala, acho que não tem como. Eu tenho, como a minha graduação inicial ela é em computação, trabalho muito com essa analogia, cérebro-computador, né? E a computação, na verdade, ela veio derrubar muitas dessas crenças, né? Desses mitos, né? Porque a partir da vinda do computador, a gente consegue fazer simulações de fenômenos mentais, aí vem a inteligência artificial para tudo isso.
Só que a gente continua percebendo a memória como um local, e continua percebendo mesmo, e as pessoas então estão angustiadas, com medo de achar que não vão conseguir aprender. Isso acontece muito com os estudantes, né? Exatamente. E assim, dentro disso, né, dessa forma de nós conseguirmos ver a memória, quais são assim as principais crenças que nós devemos aí quebrar a respeito da memória? Então você disse aí para nós vermos a memória e não como um HD. Quais são as principais crenças aí que vão fazer nós enxergarmos a memória exatamente como ela é? Então, a primeira crença negativa, vamos dizer assim, é de achar que a memória é um local. Então, você que está assistindo a gente, a memória não é um local. Vamos acabar com essa conversa. A memória é uma função do cérebro. E sendo uma função do nosso cérebro, ela pode ser acelerada. Aí é o objetivo de um curso de memorização, um curso de aprendizagem acelerada, né? E também essa crença de que não cabe conteúdo na memória. Cabe. O estudante ele não tem que ter pressa, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter método para estudar com qualidade e saber memorizar. Porque o que se faz, e também é uma crença aqui no Brasil, é que memorização é decoreba. E isso é errado. O que é decoreba? Decoreba é você pegar uma informação e ficar repetindo sistematicamente aquilo. Então você pega um texto e fica lendo e relendo, lendo e relendo. Vai memorizar? Uma hora ou outra vai memorizar, pela repetição. Só que o decoreba ele acaba sendo uma grande armadilha, porque quando a pessoa está decorando alguma coisa, ela acaba muitas vezes decorando com prazo de validade. Ou seja, aquele aluno que decora a matéria, faz a prova e na hora quando ele sai da sala de aula ele esquece tudo. Isso é muito comum. Então ele decorou para resolver um problema a curto prazo. Só que lá no vestibular, lá no concurso público, lá na formação profissional dele, ele vai ser penalizado, porque ele não lembra de uma regra gramatical, ele não lembra de várias funções que ele aprendeu e que deveria ter memorizado. Então a memorização ela tem mais a ver com aprendizado consistente, e é isso que eu ensino nos meus cursos, do que ficar repetindo várias vezes. Então, a pessoa que está assistindo a gente, memorizar não é decorar. Decorar é um processo mnemônico. Por que a gente decora? Tá? Porque a criança ela aprende pela repetição. Então, você pega uma criança, o pessoal que está assistindo a gente, que tem filhos aí abaixo dos 5 anos de idade, vai perceber que a criança ela repete tudo. Um programa de televisão, né, uma galinha pintadinha, ela repete aquelas musiquinhas, não só assistindo como mentalmente, e aí ela acaba, claro, memorizando aquilo pela repetição sistemática. Só que a pessoa acaba levando isso para a vida toda. Então quando ela começa a estudar, entra aí já no primeiro ano, no segundo ano, ela começa a achar que para ela aprender na escola, ela tem que ficar repetindo a tabuada, tem que ficar repetindo a gramática, tem que ficar repetindo os textos. E aí você cria aí uma nação de estudantes que não sabem fazer mais nada do que decorar a matéria. E decorar não é aprender, necessariamente.